Louvor e Adoração com a Dani. Dani, Deus procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Qual a força de um louvor quando é cantado para vidas? E qual o nosso comportamento quando vemos que o louvor está tocando uma pessoa? Bom, a minha oração tem sido exatamente essa. Senhor, encontra em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim um verdadeiro adorador. E o valor, o peso de um louvor para pessoas, primeiro ele tem que ser para você. Então, eu procuro sentir, eu procuro pedir ao Senhor que Ele me dê essa essência, essa sensibilidade de sentir através do louvor, de forma de adorá-lo individualmente no meu quarto. E eu procuro também transmitir isso para pessoas. Então, para mim, é muito motivante, né? É motivacional, na verdade, quando eu estou ministrando e eu vejo pessoas sendo tocadas a partir daquilo que eu recebi de Deus, né? No meu quarto, na minha intimidade com Ele. Então, todos os dias, eu tenho pedido ao Senhor, Deus, ache em mim um verdadeiro adorador, que não seja só para mim, que não fique só em mim, que isso se estenda para mais pessoas, que outras pessoas possam ser alcançadas através da minha adoração a Ti. Não quero que fique só em mim, eu quero que realmente as pessoas sintam aquilo que eu estou sentindo. Tanto que quando eu estou assim, em um momento de adoração, onde tem outras pessoas e que eu percebo que as pessoas estão um pouco desligadas, eu fico realmente muito inquieta, né? Eu fico, Deus, por favor, vem com a Tua presença, porque a Tua glória não somos nós não queremos para nós, é para Ti. É para que o Senhor apareça, é para que eles também sintam aquilo que nós estamos sentindo. Então, assim, é minha oração, né, para que o Senhor ache em mim um verdadeiro adorador. O peso que tem uma adoração, um louvor, primeiro ele tem para mim, para que depois ele possa tocar pessoas. E para mim é uma satisfação muito grande quando eu vejo pessoas sendo alcançadas através da minha adoração a Deus. E é isso. E nós estamos aqui com o Denilson, que é lá da Chave de Davi, que faz danças espontâneas. Denilson, qual o impacto de uma coreografia na vida de uma pessoa? Bom, quando eu recebi essa pergunta, eu confesso que eu pensei, nossa, que pergunta simples, né? Vou responder rápido, nem ficar pensando muito sobre isso. Mas depois, durante a semana, eu fui pensando e fui tendo vários flashbacks assim, da minha história com a dança. Eu danço desde os 8 anos, tenho 20 agora. E assim, eu não consegui chegar a uma resposta, sabe? Tipo assim, de dizer é isso, sabe? Eu posso dizer da minha experiência, o que a dança me impactou, mas eu acredito que é uma experiência pessoal para cada pessoa, né? Eu já tive várias experiências, como por exemplo no Mochila. Eu lembro que eu tava dançando espontâneo, né, lá, e vieram várias pessoas que eu não conhecia, várias meninas que disseram: cara, que dança linda, que eu vi o Espírito Santo, eu lembro dessa palavra, meninas, eu vi o Espírito Santo dançando com você. Só que assim, eu não sei como foi pra ela, entendeu? Não sei se eu tô conseguindo me fazer entender. Mas eu vou falar de como a dança me impacta, né? Então, a dança ela me impacta pela capacidade que ela tem de me fazer expressar o que eu tô sentindo. Então, tem uma dança em particular que eu amo muito, eu sempre faço ela todos os anos, é uma ministração em encontros, né? Eu trabalho com encontro com Deus, e tem uma ministração que sempre me toca profundamente, que é da canção Cura-me, da Fernanda Brum, né? E eu danço essa canção sempre num momento de ministração de cura, né? E eu gosto dessa dança porque eu vejo ela impactando as pessoas, porque, por exemplo, às vezes tem um ministro lá 2 horas falando sobre cura, e a pessoa não entende. E você vai lá, faz uma dança, expressa aquilo, e a pessoa capta a mensagem. Isso é muito lindo, né? Eu lembro, no último encontro que eu trabalhei, essa dança a gente vai tirando como se fossem várias lembranças ruins, né? Representando várias lembranças ruins de uma pessoa. E nesse último encontro tinha um cinturão, né? Representando a agressão. E eu lembro quando eu tirei o cinto da caixa, eu comecei a gritar, me veio no coração gritar: não pai, como se fosse uma criança que estivesse apanhando. E eu lembro que um homenzão já velho, começou a chorar por causa daquilo, sabe? Então,
eu vi uma pessoa sendo impactada, sabe? A mensagem chegando através de uma dança. Então, a dança me impacta por isso, né? Por esse poder que ela tem de tocar, né, no sentimento das pessoas. E também pela alegria, né, que tem. Eu lembro muito das nossas experiências no Mochila, né? Eu lembro uma das atividades que a gente fez lá foi sair chamando todas as mulheres do bairro, lá em Pindaí, né? Todas as mulheres lá da região e fazer um tempo de zumba com elas. E assim, aquela alegria, todo mundo se envolvendo. E assim, você consegue ir gerando relacionamento com as pessoas através do momento da dança. E ali você tem uma oportunidade, né? Como a gente teve, de semear a palavra, enfim. Então, tanto os nossos sentimentos mais reflexivos, a dança consegue tocar, como a alegria, né? E envolver todo mundo. Então, eu acho a dança uma ferramenta incrível. Toda forma de arte, como o Brian falou, eu estava pensando nisso, ele confirmou. Que o evangelho é sobre anunciar, ide e anunciar, né? Então, todas as formas de comunicação que a gente tiver em mãos, a gente precisa usar, né? Então, é muito triste saber que ainda tem igrejas, por exemplo, que não aceitam teatro, que não aceitam uma dança, porque nós somos chamados para comunicar, né? E a dança, as artes em geral, elas são uma ferramenta, né? Então, é isso. E nós estamos aqui com o Tony. O Tony, ele tem um personagem chamado Minduim. E eu queria perguntar para ele o seguinte. Tony, pesquisas apontam que 85% dos cristãos receberam a Cristo entre os 4 e 14 anos de idade. Por isso a evangelização infantil é tão urgente e importante. Qual o papel da igreja nessa missão? Então, a evangelização infantil para uma criança de 4 anos não é a mesma para uma criança de 14 anos. Bem diferente. Então, para isso tudo, como é que eu vou evangelizar uma criança de 4 a 14 anos? Vai ter uma faixa etária que você vai poder abranger naquele momento. E o que a igreja pode fazer nessa questão? Sabemos que o ministério infantil é totalmente escasso. O ministério infantil é um dos ministérios esquecidos. A igreja que tem um ministério infantil são pessoas, às vezes uma pessoa, que gosta de criança e vai trabalhar com criança, mas muitas das vezes não sabe trabalhar com crianças. O papel da igreja em relação a isso, o que é? Fazer um treinamento. Um treinamento básico. Como cuidar de uma criança? O jeito que você vai falar para uma criança de 4 anos, que é "Oi, tudo bem?", não é o mesmo que você vai falar para um adolescente. Não é mesmo, não é mesmo? Você vai chegar para um adolescente e falar "Oi, tudo bem?" E falar "Meu Deus". Deixa eu ir pro mundo que é melhor, entendeu? Eles vão fazer isso, pois há um direcionamento. Então, a partir do momento que uma igreja não tem essa base, esse ministério infantil, ela pode estar criando muito fácil, de uma forma fácil, sabe como é? Pega uma pessoa que ainda não sabe qual é o chamado dela. Pega uma pessoa que ainda não sabe o que fazer da vida. Tá, pastor, eu quero servir. Aí coloca o cara para ir, sei lá, limpar o banheiro, não é isso? Mas coloca ele para ir ajudar, cuidar de uma criança. Mas prepara ele para isso. Quando ele for brincar com aquela criança e saber que dá para ensinar brincando, ele vai falar: "Poxa, isso é muito legal. Eu vou aprender a cuidar de criança. Eu vou aprender a ensinar uma criança." Então aí você já vai ter uma base e ela vai estar passando isso para outras pessoas. Então vai proliferar, né? Vai começar a ajudar outras pessoas a saber como trabalhar com criança, e a igreja pode estar ajudando isso. Isso eu estou falando da igreja sede, né? Porque normalmente uma pessoa, poxa, eu sei tocar um violão, então eu vou para o ministério do louvor. Mas ela precisou aprender a tocar violão antes, para saber que ela queria ir para o ministério do louvor. Então uma pessoa precisa cuidar de uma criança antes para saber: será que é isso que eu quero mesmo? Então, a partir do momento que ela sabe que é isso que ela quer, ela vai saber o direcionamento dela. Agora, para a igreja pessoal, eu mesmo. Eu quero fazer missões. Poxa, o meu chamado é fazer visitação. Ir de casa em casa, conversar com as pessoas. Eu só vou conversar com adulto? Não. Em uma casa tem adulto, tem um senhor de idade, tem uma criança. Você vai ter que saber conversar com cada um deles. Você não vai chegar para um seu adulto: "Oi, seu adulto!" Não vai chegar para um seu adulto assim. Então você vai ter que saber trabalhar nisso. A missão ela é muito abrangente. Você vai saber capinar até o momento de você trocar um slide. Lá, num culto, em algum canto, você vai saber fazer isso. Então é uma abrangência. Mesmo a pessoa que
atraída pelo louvor, tem que saber também cuidar de uma criança. Então é uma base que você precisa criar antes para lá na frente você estar usando. Mesmo que você não tenha interesse nenhum em estar cuidando do ministério infantil, você vai precisar cuidar de alguma forma. Então, você, igreja base, igreja sede, você precisa criar uma base para as pessoas terem um caminho a seguir. E você, igreja pessoal, você, igreja mesmo, você precisa aprender a cuidar de uma pessoa, até mesmo para você saber se cuidar sozinho. Você saber comunicar. Porque você não comunica apenas com um ser, são várias, são pessoas. Então você tem que saber essa comunicação do pequeno até o adulto. Então, essa é o que a igreja precisa fazer. Eu esqueci até a última pergunta. A última pergunta foi? Qual o papel da igreja? Esse é o papel da igreja base e o papel da igreja pessoal. Vamos lá com mais uma pergunta para a Thaís. Thaís, como é o dia típico de um missionário integral? Então, essa pergunta ela é muito abrangente, porque ela vai de missionário para missionário, vai de acordo com aquilo que o Senhor chamou aquela pessoa para atuar em determinado lugar, ou determinada estação, né? Então, assim, falando por mim, eu já trabalhei muitos anos com crianças, né? Acho que até o final do ano passado, eu trabalhei bastante com crianças, assim, ensinando dança, ensinando teatro, já tive tempos de adoração com música, né? Já cheguei a ensinar, se eu não me engano, violão para algumas crianças. Eu acho que eu me recordo, né, de uma das rotinas mais belas assim, desse tempo de caminhada em missões foi quando semanalmente eu me encontrava com crianças pra gente tanto dançar junto como orar junto. Eu lembro que a gente tinha meio que uma sala de oração e a gente sempre tinha um tempo de oração, era muito massa aquele tempo. Eu lembro de 12 horas que a gente fez, que teve um momento que era só as crianças que iam orar pelos adultos e esse dia pra mim marcou muito. As crianças realmente se levantaram e começaram a impor as mãos sobre os adultos e declarar realmente verdade de Deus sobre as pessoas que estavam nesse lugar e eu fiquei tão impactada por aquilo, sabe? Então, pouco tempo depois, eu acabei indo servir também em uma agência missionária e nessa agência eu trabalhei também com crianças, eu também discipulava meninas. Foi um tempo muito precioso e hoje em dia eu trabalho na minha igreja local, muito envolvida com a mídia, sabe? Então, eu tô responsável pela mídia da igreja hoje em dia. Então, para você saber como é a rotina de um missionário, você primeiramente entender que o missionário ele tem a responsabilidade de levar as boas novas. E como esse missionário vai fazer isso, vai ser de diversas formas, como a gente pode ver nesse vídeo aqui. A maioria dessas pessoas aqui, todas na verdade, entenderam que foram chamadas pelo Senhor para falar dessas boas novas e cada um usa daquilo que o Senhor depositou na sua vida, seja tirando foto, seja enviando cartas, seja lançando de diversas formas como a gente está ouvindo aqui, para realmente anunciar essas boas novas. Então, para a gente entender essa questão de como é a rotina de um missionário, você precisa realmente conhecer muito desse universo e saber, tá? O missionário que está trabalhando no sertão, o missionário que trabalha no sertão não é o mesmo missionário que trabalha no meio urbano, né? As atividades que a gente desenvolve com as pessoas que estão no interior não é a mesma que a gente desenvolve na cidade. Da mesma forma, não é a mesma coisa que a gente pode desenvolver fora do país, né? Algumas pessoas foram realmente chamadas para estar indo de casa em casa, alguns no meu caso hoje em dia. Eu estou muito nessa área de fortalecer a igreja onde eu estou, porque a nossa igreja ela é nova, e aí a gente está muito nessa questão de fundamentar a igreja, de realmente passar a doutrina, de realmente pregar o evangelho, de cuidar, discipular as pessoas. E eu estou muito junto da minha liderança hoje em dia nisso, né? O meu trabalho missionário, minha rotina hoje é essa. Junto com a minha liderança, fortalecendo, ajudando no que eu posso e principalmente responsável por essa área da mídia. Então, é um tema muito abrangente, mas no geral é isso. A rotina de um missionário é pregar as boas novas com aquilo que o Senhor deu nas suas mãos.